Já aconteceu de você comprar uma orquídea e uma exposição e ela estar tão linda assim como essa, e daqui a pouco, depois que passa a floração, algumas antes da floração, elas começam a ficar doentes e tem muitas que morrem? Neste vídeo eu vou contar para vocês por que isso acontece, quais as orquídeas que mais adoecem e como nós podemos fazer para salvá-la. Eu sou a Jandrei e você está no canal Jandrei e suas orquídeas. Sejam bem-vindos! Por que muitas orquídeas compradas em exposições, elas adoecem ou elas morrem quando chega na nossa casa? Porque a maioria das orquídeas, elas não cresceram no vaso que foram comercializadas. Eu vou dar para vocês uma dica como que nós podemos conhecer se a orquídea ela cresceu neste vaso ou se tiraram ela de um vaso e colocaram aqui e ofereceram para o comércio. Essa orquídea não cresceu aqui, eles pegaram essa muda com flor, tucharam aqui dentro do vaso e comercializaram. Como que eu sei que a orquídea cresceu no vaso ou se ela foi colocada no vaso no momento de ser comercializada? Aqui eu tenho uma orquídea bem saudável que cresceu neste vaso. Veja bem a dica. Ela formou raiz ao redor do vaso. Olha aqui. A orquídea grande, ela necessariamente ela tem que ter raiz aqui ao redor do vaso. Ela está vindo lá de baixo e está se amarrando ao redor do vaso. Uma outra dica, ela tem raízes caindo para fora. Esta orquídea, ela cresceu nesse vasinho, ela não foi colocada aqui para ser comercializada. Porque quando eles colocam no vaso, eles guardam as raízes tudo para dentro, para ela ficar bonitinha. Aqui uma outra dica, que esta orquídea cresceu aqui nesse vaso. Ela tem uma raiz que vem de cima e ela entra lá para dentro, olha só. Outra dica, que a orquídea não foi tirada do vaso. Olha aqui, ela tá caindo para fora do vaso, esse brotinho tá caindo para fora do vaso com todas essas raizinhas aqui. Como eu disse, se eles mudam de vaso, eles tucham tudo para dentro. Isso aqui eles iam dobrar ela aqui e ia colocar aqui dentro para ficar mais bonitinho. Então, essas orquídeas que cresceram nesses vasos, então elas dificilmente ficarão doentes, a menos que nós não acertemos o seu cultivo. Mas ela cresceu no vaso, ela está saudável, tem toda a chance de ir para frente essa orquídea. Esta orquídea, ela foi colocada nesse vaso recentemente. O vaso anterior não foi destruído e nem ela foi cortada. Ela estava num vaso menor. Ela tinha essas raízes ao redor do vasinho que ela estava. Ele era menor, vinha até aqui, ó, ela era redondinho, vinha até aqui. Aí eles tiraram aquele vasinho e colocaram aqui num vaso maior. Isso aqui não tem muito prejuízo para a planta. Geralmente a gente também faz isso aqui em casa. Quando tá num vaso pequeno, você tira aquele vasinho, coloca do mesmo jeito num vaso maior e só completa com o substrato. Eu só vou depois dar uma dica que tem alguma coisa que não está legal aqui. Não quer dizer que não esteja comprometendo o crescimento dessa orquídea. Eu vou dar uma dica, o que nós temos que observar quando nós compramos uma orquídea. Primeiro, ela foi desenvasada? Se ela foi desenvasada, ela foi bem replantada? Como que a gente descobre? Então eu vou falar agora de 3 grandes perigos que ocorrem com a orquídea quando nós compramos em uma exposição e como que a gente pode resolver esses problemas. O primeiro é sobre o desenvasar, que eu já comentei. Por exemplo, esta orquídea aqui, ela foi desenvasada e foi colocada aqui.
ela estava num vaso menor, ele era redondinho até aqui, ó, e colocaram aqui num vaso maior. Só que aqui eles cometeram um distraimento, depois eu vou comentar o que a gente não pode fazer e o que fazer quando recebe uma orquídea e ela não está bem replantada. O segundo problema é que eles pegam uma orquídea tipo essa aqui, ela está grandona no vaso, e daí eles fazem cortes para ficar mais fácil para a pessoa adquirir. Por exemplo, essa orquídea aqui, ela custou R$75. Se ela fosse grande, tivesse mais 3 mudas aqui, ela ia ser uns quase R$200. Então, às vezes é inviável para a pessoa que vai comprar. É mais fácil ter R$75 do que 200. Eu prefiro comprar 3 orquídeas diferentes. Então, eles fazem cortes. Esta aqui eu comprei também uma exposição e ela é um corte. Esta orquídea aqui eu vou plantar aqui do meu jeito, vai dar tudo certo. O problema é que quando eles vão organizar as exposições, né, aumenta muito o serviço, contrata pessoas e às vezes as pessoas não são bem orientadas para fazer o trabalho. Então eles vão cortando, eu acredito que corta tudo com a mesma faca. Então acontece muito da gente trazer para casa orquídeas cortadas e depois elas desenvolvem fungos. Porque se cortar uma orquídea que tem fungo e cortar uma outra, o fungo passa. Ah, eles observam lá, eles não têm orquídeas com fungo. Gente, é difícil você não ter no seu cultivo nenhuma orquídea com fungo. Às vezes tem e você não percebe. Não é que a pessoa lá do orquidário ele fez de propósito, ah, vou cortar assim mesmo. Ela não viu, cortou essa, cortou aquela, cortou a outra e ela passou o fungo. Então acontece muito a gente trazer orquídea para casa e depois ela desenvolver fungos. Eu mesmo já perdi quando eu não sabia cuidar. Ela começou a amarelar e eu não entendi que era fungo, foi embora rapidinho. Gente, e o terceiro erro que eu acredito que eles cometem é de vender orquídea sem identificação. É muito serviço, é muita coisa para fazer e eles vão cortando e vão invasando. Ela não tinha identificação, ele vende sem identificação. Eu compro uma orquídea sem identificação, como que eu vou fazer para mim cuidar? Por exemplo, essa orquídea aqui, ela tava lá no pacotinho, ela tem identificação, eu sei, é uma Cattleya schilleriana, eu vou pesquisar como que cuida, qual o melhor lugar, qual o melhor substrato. Eu não compro mais orquídea sem identificação. Eu queria uma orquídea amarela. Essa orquídea aqui, eu percebi que ela estava doente. Por que que eu preferi essa orquídea amarela? Eu tinha outras lá, tinha outras até mais bonitinhas de vegetal. Porque eu não queria trazer para minha casa, isso eu já decidi. Nunca mais eu vou comprar uma orquídea sem identificação. Essa aqui, ó, ela tem a plaquinha de identificação aqui. Esta aqui, ela tem aqui, a plaquinha de identificação tem aqui. Todas essas orquídeas que eu trouxe para casa tem plaquinha de identificação. Bom, agora que a gente já entendeu o que acontece com a comercialização de orquídea nas exposições, aí eu trouxe uma orquídea para casa, eu não percebi que ela está doente, ou eu percebi, trouxe porque eu quis. Essa aqui eu trouxe porque eu quis. Agora, o que eu vou fazer, o que eu tenho que analisar para salvar esta orquídea? E por que que essa orquídea aqui tá amarela desse jeito, já tá querendo ir embora? Já vou explicar. Primeira coisa, quando a orquídea tem um rizoma, tipo essa orquídea aqui, ela tem rizoma. O que é rizoma? Rizoma é essa partezinha aqui, ó, que liga um pseudobulbo no outro. Ela tem essa partezinha aqui que liga um pseudobulbo no outro. Isso aqui chama rizoma. Quando a orquídea tem rizoma, esse rizoma tem que estar acima do substrato. Não pode estar lá dentro, tuchado lá dentro do substrato. A primeira dica é analisar o vaso, como que está o pé da orquídea dentro do substrato. Foi isso que aconteceu aqui.
Quando eu cheguei na minha casa, eu já tirei com um dedo um pouco do substrato. Imagina só que ela tinha substrato até aqui em cima, ó. Olha, ela tem um buraco, não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu fiz um buraco porque eu trouxe ontem e ia fazer o vídeo hoje. Pra dar já aí dando um descanso pra raiz, eu já tirei um pouco do substrato aqui. Se a orquídea, ela tem tipo batatinha assim, ó. Essa aqui é uma batatinha meio achatadinha. Mas tem umas batatinhas mais redondinha, mais rechuchudinha. Toda orquídea que tem tipo batatinha, essas batatinhas tem que estar acima do substrato. Então eles fazem corte e ela fica com pouca raiz. Às vezes, para firmar a orquídea aqui dentro do vaso, eles colocam um pouco de substrato, põem um pouco a batatinha dentro do substrato, assim, ó, para ela ficar firme. Então, isso é um indicativo que não vai dar certo. Se você comprou uma orquídea numa exposição e ela tem tipo batatinha, e essas batatinhas tá enfiadinha um pouquinho dentro do substrato, que é para firmar, pode puxar para fora. Daqui um pouquinho eu vou orientar como que a gente puxa para fora. Se a orquídea tem pseudobulbo assim, ó, tipo caninho, tipo essas caninhas aqui, esse pezinho da orquídea, ela tem que estar para cima. Se a orquídea for assim, isso aqui chama rame caule. Este rame caule também tem que estar bem acima, bem para cima do substrato. Não pode ter nada desse pezinho para dentro do substrato. Gente, viu quantas dicas legais? Já se inscreve ali no canal se você não é inscrito para receber dicas de cultivo de orquídeas que eu publico todas as semanas. Deixa seu joinha e manda esse vídeo para quem gosta de orquídea. A segunda dica de ouro é observar se a orquídea está mal plantada e organizar como que ela deve ficar no substrato. Essa orquídea aqui eu já dei uma dica, ela está amarela assim porque ela está mal plantada. Então como que eu vou fazer? Eu vou puxar essa orquídea para cima, porque esse rizoma eles têm que ficar acima do substrato. Então eu vou puxando ela para cima. Eu não quero mexer muito, porque eu quero tentar preservar essas flores. Eu vou puxando para cima e vou completar com esse substrato que eu organizei aqui. Aqui tem um mix de carvão, casca de pinos e pedrinha brita. Vou ver se eu consigo arrumar aqui sem tirar inteiro do vaso. Ah, coitada. Olha o tanto que ela tá tuchada lá para baixo. Nunca que essa orquídea vai sobreviver se a gente não... Eles enterram a orquídea porque se puxar para cima, ela, às vezes ela fica bamba. Se ela ficar bamba, tem que pôr tutor. Aí aumenta o trabalho deles. Gente, não precisa ter medo. Se não puxar tudo isso para cima, ela não vai sobreviver. Ela vai amarelar, amarelar até ir embora tudo. Agora veja bem, eu puxei ela para cima. Olha aqui, ficou... O rizoma ficou todo para cima, só que agora ela tá mole. E agora? A terceira dica é que quando eu puxo a orquídea para cima, pode ser que ela fique bamba. Eu coloquei esse tutor aqui, mas ela ficou balançando ainda. A orquídea não pode balançar, então vou pôr esse tutorzinho aqui, ó. Agora sim ela ficou perfeita. O rizoma está acima do substrato e ela está bem firme. Essas raízes ficaram para fora, mas não tem problema. Ela que vai decidir se ela vai querer ir para dentro ou para fora. E a quarta dica é tirar os excessos de substrato que tem acima do vaso. Se eu tivesse um vaso assim e tivesse excesso, eu teria que tirar tudo. Ou tipo, se tem uma phalaenopsis, você compra uma phalaenopsis e esse pezinho, ele tem excesso de substrato aqui em cima, tem que tirar com alguma coisa, com o dedo, ou com uma espátula, com alguma coisa. Essa orquídea aqui, ela tem muito substrato aqui em cima. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Veja que esse pseudobulbo tá lá pra dentro. Como ela foi trocada de vaso, ó como ela tá fofa aqui, ó.
Quando a gente troca uma orquídea de vaso, a gente dá uma socadinha no substrato. Olha o buracão que fez aqui. Ó meus dedos aqui, tudo aqui dentro. Olha o buracão que ficou. Porque eles não arrumaram o substrato. Eu não tinha percebido. Daí ficou assim. Eu completei tudo isso de pedra brita ao redor, porque ela estava fofa lá por baixo. Agora ela vai... esse broto aqui, ó, que é a frente, tá bem pra cima, ó. Ele vai continuar crescendo pra cima do substrato. Ela vai ficar bem. A quinta dica é deixar a orquídea mais seca. Eu tomo essa atitude de deixar a orquídea passar um pouco de sede quando eu quero observar se existe incidência e possibilidade de fungo. Como quando eu compro uma orquídea e eu não sei de onde ela veio, se ela está saudável ou não, porque às vezes ela parece saudável e não está. Então eu deixo ela mais seca, porque daí é mais fácil de observar se vai aparecer fungo. E tem fungos que na falta de água ele morre e vai embora. Então aqui essa orquídea eu comprei ontem, ela já está molhada, eu comprei ela já molhada, então eu vou deixar ela aqui secar totalmente. Quando ela secar totalmente, eu não vou molhar como eu molho as minhas orquídeas, que eu molho até encharcar esse substrato. Eu vou pôr um pouquinho de água, um meio copo de água, e vou deixar ela secar. Quando ela secar totalmente, eu coloco mais meio copinho e vou observar essas folhas. Essa folha aqui, ela estava amarela, porque ela estava lá para dentro. Não pode amarelar mais nada aqui. Se você comprou uma orquídea e você observou o pezinho tá para cima do substrato e você tá dando um pouquinho de água, não muito nem pouco, e ela começar a amarelar, cuidado. Pode ser fungo. E se for fungo, tem que entrar com um produtinho, um fungicida. Então era isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com quem gosta. Um grande beijo da Jandrei no seu coração. Fui!